Bem-vindos a mais uma aula de morfodinâmica. Agora nesse vídeo nós vamos continuar nossa aula sobre estuários, vamos para a parte 2. A gente falou sobre o sedimento, a gente estava falando, na primeira aula desse assunto a gente falou sobre a origem, sobre as definições, falamos um pouquinho sobre os sedimentos, sobre os processos sedimentares que acontecem nos estuários. Agora a gente vai falar sobre fatores hidrodinâmicos. Então, as características dos estuários as características dos estuários, dos sedimentos e o acúmulo de sedimentos no fundo dos estuários, eles são modificados pelo fluxo do rio, pelas marés, pelas ondas, pelos ventos e pelas forças meteorológicas, né? Como tudo. Mas os dois principais processos que a gente tem são o fluxo do rio e marés, tá? E a gente tem o vento também bem importante aqui na Lagoa dos Patos, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, vamos lá. Quais são os efeitos do fluxo do rio num estuário, né? O que acontece? O fluxo do rio, ele traz sedimentos, né? Que é muito importante. Normalmente, o sedimento dentro do estuário, ele é terrígeno, né? É um sedimento que veio com o rio. E o fluxo do rio, ele é responsável por manter os gradientes, tanto de salinidade, quanto de temperatura, quanto de sedimento em suspensão. Tá? No estuário, a gente vai falar muito sobre... Na Lagoa Costeira, a gente falava sobre maré e onda, né? Relação entre maré e onda, relação de importância relativa entre maré e onda. No estuário, a gente vai falar sobre importância relativa entre rio e maré. Tá? Então, o rio ele é importante para manter os gradientes de salinidade, de temperatura e de sedimento em suspensão, porque a água que chega do rio, normalmente ela chega ela chega doce, sem salinidade, ela chega fria e ela chega com bastante sedimento em suspensão. E a água do mar, ela normalmente tem uma salinidade maior, uma temperatura maior e pouco sedimento em suspensão. Então, esses três fatores aqui são bem distintos entre normalmente a água do mar e a água do rio. E aí, esse encontro, a gente vai ter processo, o rio mantendo esses gradientes e a maré, a gente vai ver depois fazendo a mistura, diminuindo, fazendo com que essas duas águas se misturem e diminua, esses gradientes fiquem menos importantes. Tá? Então, domínio fluvial. O que a gente chama de domínio fluvial? Aquela região em que o rio ele domina totalmente no estuário. Normalmente, essa região está restrita aos canais, tá? A gente tem velocidade de fluxo alto por causa do fluxo do rio e turbulência alta também, né? E nessa região a gente tem os sedimentos finos ali sendo transportados em direção ao mar naturalmente. Normalmente os finos são transportados em direção ao mar e a areia é transportada próximo ao fundo, porque ela é muito pesada, não vai em suspensão, né? Do rio em direção ao mar, né, do domínio fluvial em direção ao mar, a gente tem a seção transversal aumentando normalmente, né? O rio, se a gente olhar de cima, ele vai normalmente ficando mais largo em direção ao mar, e isso vai diminuindo a velocidade do fluxo, né? E aí, diminuindo a velocidade do fluxo, a gente tem os sedimentos se depositando, os primeiros mais grossos e depois cada vez uns poucos mais finos, né? E aí essa carga de fundo e os sedimentos em suspensão, alguns, né, que poderiam estar em suspensão, alguns mais pesadinhos, alguma areia que podia estar em suspensão, ela vai acabar depositando porque o fluxo vai ficar mais lento, né? E aí nesse processo a gente tem o depósito daqueles bancos arenosos alongados ou barras ou esporões de vazante. Lembram lá do Gironde? Da outra aula, na verdade, né? Tinha uma figurinha que dava para ver bem os bancos arenosos do Gironde. Na região onde a gente tem o encontro da água doce com a água salgada, a gente tem a zona nula, ou a região nula, que é onde a velocidade se aproxima de zero, meio que a água para, porque tem água vindo do rio e água saindo vindo do rio e água entrando vindo do oceano. Onde tem o encontro, a gente tem normalmente uma velocidade muito próxima de zero e bastante depósito, principalmente da carga de fundo, né? O sedimento que está vindo ali transportado pelo fundo para ali nessa região
sem velocidade de fluxo, né? A carga em suspensão nessa região, normalmente ela acaba se dispersando pelas correntes de maré ou mesmo pela circulação estuarina ali dentro. Aí aqui um esqueminha, a gente tem o rio aqui e a intrusão salina, a água do mar, que normalmente entra por baixo porque ela tende a ser mais pesada, né? E aí aqui, onde tem a convergência, tem um acúmulo grande de sedimentos, certo? E aí aqui a gente tem um exemplo, ó, num fluxo com fluxo médio, né, de sempre, e aqui com um fluxo do rio mais alto, né, numa enchente. Então aí essa região aqui de transição, de convergência de fluxo, quando o rio está mais forte, ela é empurrada em direção ao mar, né? Ao oceano, é deslocada essa região em direção ao mar. Aí o efeito da maré. O efeito da maré ele vai fazer com que o nível da água varie, né? Elevação e abaixamento da superfície da água. Vai criar correntes horizontais também, né? Que vai variar bastante. As correntes de maré vão variar muito dependendo da amplitude da maré, da localização, né? E as marés, elas são importantes para os processos de mistura, né? As marés, elas acontecem três coisas das marés que elas podem alterar os processos sedimentares, né? Primeiro, a gente tem a deformação da onda da maré, que a gente vai falar daqui a pouco, que é bastante importante, né? A onda de maré, quando ela entra no estuário, ela sofre diversos processos que essa onda fica deformada. E aí essa deformação da onda de maré atua também no processos, na distribuição dos sedimentos, né? Aí a descarga do fluxo de maré e a estabilidade do canal também. E as flutuações cíclicas nas correntes de maré também são importantes, porque a maré enche e vaza, enche e vaza. E isso também transporta sedimento, né? Vamos falar da deformação da onda de maré. Tá? Ó, quando as marés se propagam em estuários rasos, ela se modifica e normalmente modifica o transporte de sedimento ou para montante ou para jusante, né? A gente tem dois processos distintos e opostos que acontecem na deformação, quando acontece a deformação da onda de maré. Primeiro a gente tem a onda, lembram que maré é uma onda, né? Lembram que a onda, por ela ser uma onda de água rasa, né? Ela está sentindo todo o fundo, é uma onda muito longa, a onda de maré. Então, ela sofre muito fricção com o fundo do estuário. Então, ela perde energia, né? A gente tem o amortecimento da onda de maré por fricção com o fundo. Então, a tendência é ir diminuindo a amplitude em direção à parte interna do estuário, porque ela vai perdendo energia por amortecimento por fricção com o fundo. Isso é uma coisa. Porém, como normalmente a gente tem o estuário assim, né? Ele tende a ser mais estreito a montante, a gente também tem a constrição, né? Se vocês lembrarem lá das nossas aulas de processos de ondas, a gente tinha que a energia se mantinha numa área. Se a gente diminui essa área, a altura da onda vai também tender a aumentar para manter o fluxo de energia. Voltem lá nas aulas de Scholem e tudo mais que vocês vão se lembrar, né? O fluxo de energia ele tem que se manter. Então, se a gente diminui aqui a área que a onda tá se propagando, a gente vai ter um aumento da altura para compensar isso, porque o fluxo de energia tem que se manter constante por conta dessa convergência aí do canal, né? E aí, a gente também tem a dissipação da energia por fricção. Então, a gente tem aqui, ó, uma equação que a amplitude ela vai decrescendo exponencialmente para montante por conta da fricção com o fundo, né? Aí aqui a gente tem a amplitude a uma certa distância da foz, vai ser igual à amplitude inicial vezes esse exponencial aqui que tem um coeficientezinho de fricção, né? E aí essa deformação por fricção,
ela vai perdendo altura, também afeta a simetria da onda de maré. Né? E aí vocês se lembram que a maré vai ficando mais baixa, né? E a profundidade que a maré vai estar que a onda vai estar se deslocando, ela é mais ou menos a amplitude da própria onda de maré, né? Porque como a onda de maré é uma onda de água rasa, a velocidade de propagação dela é raiz de GH, lembrem, né? Então, o G é a gravidade e o H vai ser a profundidade da lâmina da água mais a altura da maré naquele lugar, certo? Então, na maré alta, a gente tem uma velocidade que vai ser a profundidade da lâmina d'água mais o aumento do nível por causa da maré. Então, a gente vai ter, se o N é maior que zero, a gente vai ter uma velocidade de propagação maior. E na maré baixa, a gente tem o N menor que zero, então isso aqui vai diminuir, a gente tem uma velocidade de propagação menor. Então, a velocidade de propagação na enchente é maior do que a velocidade de propagação na vazante. Então, num ciclo inteiro de maré, a gente não tem enchente e vazante no mesmo tempo. Ela enche mais rápido e ela demora mais para vazar. É isso que a gente chama de assimetria da maré, né? Então, ó, a crista de enchente, que é na maré cheia, ela se propaga muito mais rápido do que a cava, que é a maré baixa, né? Então, a enchente ela é mais rápida, então tem a duração diminuída, e a vazante ela é mais lenta, então ela tem a duração aumentada, certo? A velocidade de enchente é aumentada e a velocidade da vazante é diminuída. Então, o que acontece? A gente tem maior velocidade na enchente, então a gente tem mais erosão no fundo, né? Que a gente tem correntes mais rápidas, então a gente consegue tirar mais sedimento do fundo e botar em transporte, e mais transporte em direção à montante, né? Porque a enchente está indo para dentro. Então, a gente tem o favorecimento sempre desse transporte em direção para a terra. Porque aí a gente tem a estofa, então meio que dá uma parada, e as correntes de vazante são bem mais lentas e transportam muito menos sedimento e erodem muito menos sedimento também. Tá? Aí aqui tem um exemplo disso aí. É uma figura antiga e meio feinha? Mas ela diz o que ela precisa dizer, tá? Então, aqui a gente tem aqui embaixo, olha só, um esquema. A gente tem o inlet, aqui a abertura com o oceano, a região estuarina, aqui, e depois a região fluvial aqui em cima, tá? E aqui a gente tem a altura da maré, são 4 perfis que vai mostrar a altura da maré ao longo do tempo e aqui embaixo as velocidades da corrente de maré, né? Então, ó, aqui a gente tem uma linhazinha que separa enchente de vazante, enchente de vazante, enchente de vazante, enchente de vazante, e aqui também as velocidades, tá? Então, a altura. Lá no inlet, antes da gente ter influência do estuário, a gente tem, ó, que a maré é bem simétrica, então a altura, ela vai lá, chega no máximo e diminui, e a linha aqui do meio passa bem no meio entre a enchente e a vazante. Não sei por que ele está dando esses riscos. Tá? E aí, quando a gente vai entrando no estuário, aí se a gente olhar também aqui as velocidades, ó, a gente tem... As velocidades, elas são muito parecidas também, olha só. As velocidades de enchente e as velocidades de vazante, ao contrário. A velocidade de enchente e a velocidade de vazante. Tá? E aí, se a gente vai entrando no estuário, o que a gente vai tendo? A gente tem, olha só, a enchente ela vai ficando mais curtinha e com amplitude maior, e a vazante vai ficando cada vez mais baixa. Esse pretinho aqui, ó, é a velocidade que vai causar erosão no fundo. Lá no inlet é bem simétrico mesmo, né? A quantidade de tempo que ela fica com a velocidade autossuficiente para erodir o fundo é parecido na enchente e na vazante. Aí a gente vai entrando no estuário, a gente já vai vendo que isso está diferente. Olha só, a enchente
ficar muito mais tempo com velocidade alta o suficiente para erodir do que a vazante, porque a vazante não chega em velocidades muito altas. E a enchente vai ficando mais alta, mais rápida e mais curta, né? E aí a gente vai entrando cada vez mais no estuário. A gente tem, olha só aqui, ela vai ficando a enchente mais alta, mais rápida e bem mais curta do que a vazante, e a vazante muito mais lenta. E aí quando a gente chega lá na parte do estuário que ele começa a estreitar bastante, aí a gente tem a fricção fazendo um papel bem forte, ó, e a amplitude despenca. Aqui nessa região a gente não tinha o papel da fricção ainda muito forte, mas aqui dentro, ó, a gente tinha aqui um aumento, na verdade, na altura, por conta da diminuição da seção. Mas aí a diminuição da seção começa a ser tão grande, que a fricção começa a ser tão grande, que aí a gente tem a diminuição na altura e a simetria bem forte, a vazante muito mais longa do que a enchente e bem mais curta. Certo? A simetria da maré. Então, ó, e aí a gente tem o decréscimo, continuando no mesmo assunto, tá? O decréscimo na seção transversal do canal vai gerar um aumento de amplitude, né? Uma concentração da energia, já falei para vocês. Aí tem uma equaçãozinha que fala sobre isso, que ignora a fricção, tá? A gente já tem a equação da fricção lá atrás. Essa aqui leva em consideração só o aumento de amplitude por conta da diminuição da seção transversal, né? E aí a gente tem a amplitude da onda que vai aumentar com a variação da profundidade do canal e da largura do canal, que é a seção transversal. Certo? E aí aqui tem uma outra figurinha que mostra os processos que acontecem dentro do estuário. Se a gente estiver falando de uma onda progressiva, que é a onda de maré normal, e o que acontece também quando essa onda ela reflete em algum banco, provavelmente. Muitas vezes a gente tem aqueles bancos lá na cabeceira que podem se formar, aqueles depósitos, sedimento mais grosso. A onda de maré ela pode refletir naqueles bancos e formar uma onda estacionária, tá? Então a gente tem, olha só, fricção nesse primeiro caso aqui. Então a gente está o estuário ficando mais raso e mais estreito, a amplitude a fricção vai fazendo com que a amplitude diminua, ficando mais raso. Quando ele fica mais estreito, a gente tem a convergência e a diminuição da seção transversal que faz com que a amplitude aumenta. Então, são dois processos acontecendo ao mesmo tempo que são opostos, tá? A intensidade de cada um vai variar em cada lugar. E a gente ainda tem... quando a gente tem um banco, a gente pode ter a transformação, uma assimetria por conta da transformação pela presença dos bancos e ainda a formação de uma onda estacionária, por reflexão da onda nesse banco, se esse banco for muito grandão. Certo? E aí, a gente tem a relação entre... A gente tem dois processos, né? Acabamos de falar. A fricção diminui a amplitude e a convergência que aumenta a amplitude. E aí a gente pode classificar esse processo aí da maré nos estuários dependendo dessa relação. E a gente tem três tipos de estuários. O estuário, quando a convergência, tá? A gente tem a convergência muito mais importante do que a dissipação por fricção, ou seja, a onda de maré vai aumentando quando ela vai entrando, porque a convergência é mais importante do que a fricção. Então, a onda de maré ela ganha amplitude estuário adentro. A gente chama de estuário hipersincrônico, tá? Quando a convergência e a fricção são iguais, ou seja, a onda de maré, a amplitude não varia ao longo do sedimento, porque uma coisa compensa a outra, a gente tem um estuário sincrônico. E quando a convergência é menos importante do que a fricção, ou seja, a onda de maré ela vai diminuindo a amplitude, a gente tem o que a gente chama de estuário hipossincrônico, tá? Então, hipo de menos, que a fricção é mais importante que a convergência, então a amplitude vai diminuindo. Certo? A gente tem três tipos de estuários com relação aí
a deformação da onda de maré, certo? E a maioria dos estuários são hipersincrônicos, ou seja, na maioria dos estuários a convergência, principalmente estuários de vale de rio afogado, a convergência ela tende a ser mais importante do que a dissipação por fricção. Aí aqui a gente tem, ó, um hipersincrônico, então a gente tem o aumento da amplitude da maré dentro do estuário, que só vai diminuir lá no rio. O sincrônico, que é a amplitude de maré não varia dentro do estuário, aí quando chega no rio ela cai, né? E o hipossincrônico, que é o que vai diminuindo, porque a convergência não é tão importante quanto a fricção. Normalmente é quando o formatinho não é esse aqui, né? Que vai convergindo, super bonitinho. A gente tem um estuário mais largo, com reentrâncias, que a convergência não é tão importante quanto a fricção. Aí ele vai ser hipossincrônico, tá? Se vocês não entenderam essa parte, que ela não é tão trivial assim, né? Coloquem lá no fórum, tá? Não deixem de colocar as dúvidas para eu saber se vocês estão entendendo ou não, certo? Aí tem uma outra situação que é a descarga de maré e a estabilidade do canal, né? Principalmente em canais dominados por maré. Aí a gente tem a questão do prisma de maré, que é a quantidade de água que flui para dentro ou para fora do estuário durante um período de enchente ou vazante. O que é o prisma de maré? É a gente simplesmente pegar a área da seção transversal, né? Vou desenhar uma área da seção, falei de seção transversal várias vezes, mas não desenhei. A gente tem a área da seção transversal, se eu estiver olhando o canal assim de frente, fiz um corte, né? E aí a velocidade que a água estiver passando por aqui vezes a área vai ser o prisma de maré, tá? A quantidade de água que vai passar aí por segundo, por hora, na unidade que você estiver falando, certo? Então, o que acontece? Quando a gente muda normalmente o prisma de maré, ele tende a ser constante, tá? Então, se a gente mexe na seção transversal, a gente acaba mexendo na velocidade de fluxo para o prisma de maré se manter constante, né? Então, quando a gente aumenta, por exemplo, por dragagem, eu vou lá e aumento esse canal aqui, certo? O que acontece? Eu aumento a seção transversal, então eu tenho necessariamente uma diminuição na velocidade, porque o prisma de maré vai se manter o mesmo, tá? Então a gente aumenta o fluxo, por exemplo, eu quero que possa entrar aqui nesse estuário navios maiores, então eu aprofundo o canal, aumento a seção transversal. Só que eu tenho que pensar que a velocidade vai diminuir. Então isso pode fazer com que eu tenha mais deposição de sedimentos aqui, porque a velocidade do fluxo está menor. Então pode depositar mais sedimento e piorar o processo de assoreamento e eu ter que fazer mais dragagens nesse lugar, certo? E aí vamos falar um pouquinho da circulação, que a gente pode, isso aqui é bem da disciplina do Osmário, eu acredito, mas a gente vai falar também, tá? A gente classifica os estuários de acordo com o tipo de circulação que eles têm. Lembrando sempre que os estuários eles não têm um tipo fixo, eles podem variar de tipo ao longo do tempo, tá? Então, como é que funciona no geral, tá? Normalmente a gente tem a água doce indo por cima e a água salgada entrando por baixo, né? A água salgada entrando por baixo a gente chama de cunha salina, tá? Então, normalmente a gente tem uma cunha salina na parte inferior, que tem uma salinidade ali relativamente constante, né? Que é a água do mar. E na camada superior, a gente tem a água doce que acaba se misturando um pouco com a água salgada se a maré for eficiente o suficiente para isso, tá? E a salinidade dessa camada aí superior, ela vai aumentando em direção ao oceano, tá? E normalmente essa circulação ela é dominada pelas diferenças de densidade entre água doce e água salgada, tá? Mas a gente pode classificar o estuário em mais ou menos 3 tipos, tá? Lembrando sempre que a gente está falando aqui, um estuário com geometria constante. Se a gente muda a geometria, a gente vai ver lá na frente, a gente acaba mudando todas essas relações. Então, se eu mantiver a geometria constante, tá? Seção transversal igual, sem dragagem, tá? E aí, a maré, ela sempre vai ser responsável pela mistura, né? Tanto a questão da variação da altura, quanto as correntes de maré. Ela sempre vai ser responsável pela mistura. O
fluxo de água doce sempre vai ser responsável pela estratificação. Então, o raciocínio é esse. Se o fluxo de água doce é mais importante que a maré, a gente vai ter uma estratificação mais bem marcada. Se a gente vai aumentando a importância da maré, a gente vai aumentando a mistura de água doce para água salgada na vertical, até que a gente não tem mais, a mistura é tanta que não tem mais nenhuma estratificação, certo? E aí a relação é essa, ó, R sobre V, né? R é o volume de água doce num ciclo de maré e V é o volume de água do mar que entra no ciclo de maré. A razão entre os dois é que vai nos ajudar a classificar os estuários. A gente classifica em 3 tipos, tá? Que a gente vai detalhar agora. Então, ó, só para a gente perceber aqui, a gente tem, ó, o tipo A, que é o de cunha salina, o tipo B, que é o parcialmente misturado, e o tipo C, que é o bem misturado, né? E aí, o que acontece, assim? Aí a gente tem aqui, ó, a descarga do rio. Se a descarga do rio for alta, a gente tende a vir aqui para o tipo de cunha salina, né? Se a descarga do rio diminui, a gente tende a vir para o tipo bem misturado, o parcialmente misturado está no meio do caminho. Aí, ó, se a mistura pela maré, ela é pouco importante, a gente vem para o tipo de cunha salina. Se ela é mais importante, a gente vem aqui no máximo de importância dela, a gente vai ter um estuário bem misturado. As correntes também, se elas são fracas, cunha salina. Se as correntes de maré são fortes, a gente tende para o lado do bem misturado. E aí, tudo isso aqui resulta na estratificação, tá? A estratificação é resultado desses processos. Então, se a estratificação for forte, a gente tem cunha salina. Se a estratificação for fraca, a gente tem bem misturado. Tá? Vamos falar agora de cada um. Então, o tipo A, que é o tipo de cunha salina, que é quando a quantidade de água a relação entre rio e maré é maior que 1. Então, ou seja, o rio é mais importante do que a maré. A quantidade de água relacionada ao rio é mais importante do que a quantidade de água que entra e sai relacionada à maré num ciclo de maré. Tá? Aí a gente tem a circulação sendo dominada pelo fluxo do rio, né? E a maré é pouco importante, tá? Então a água doce se espalha por a parte superior do estuário, é toda a água doce, né? Toda a água do rio, na verdade, né? E a água do mar, água salgada, forma uma cunha que vai em direção à terra, né? Existe uma aloclina, né? Que é uma variação de densidade bastante nítida, né? Essa água doce indo numa direção e a água salgada entrando na outra direção, que a gente tem aqui, ó, a gente tem a água doce saindo e a água salgada entrando mais devagarzinho. Essa fricção aqui nesse ponto gera aquelas ondas internas, que vocês já viram em alguma disciplina da oceanografia física, e faz com que haja transporte de sal aqui da parte salgada para a água doce. Então, a salinidade da parte superior da que seria a água doce, ela vai aumentando em direção ao oceano, certo? E aí o sedimento é praticamente todo vindo do rio e ele se dispersa por essa camada de cima, né? E se espalha aí no oceano. Aqui a gente tem, ó, os perfis de salinidade, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Perfil de salinidade no ponto 1, ó, água praticamente toda doce. No ponto 2, a gente tem baixa salinidade em cima e um gradiente bem brusco e alta salinidade na parte do fundo. Mas percebam que a salinidade mesmo da parte de cima aqui já é um pouquinho maior do que o do perfil 1, porque já tem um pouquinho de mistura. E o 3 ainda é mais salgado, mas igual tem uma nítida variação, uma nítida aloclina. E aí a gente tem mais a cunha salina, ela decresce, ela vai ficando mais estreita, mais fininha em direção ao continente. E a camada de água doce também vai ficando mais fininha, só que em direção ao oceano. Aqui a gente tem um outro esqueminha. A gente tem, ó, isso aqui seria a cunha salina, água salgada entrando por baixo, e aqui a água doce saindo por cima. O salzinho que vai sendo transferido para a parte de cima, e aqui a água doce. A única coisa que falha
nesse esquema é que essa camada de água doce aqui ela vai tendendo a ser um pouquinho mais fina em direção ao continente. Certo? Então, a gente tem a entrada por água pela maré, pela cunha salina, e a saída de água pela entrada do rio. No estuário de cunha salina, por quê? Porque forma isso aqui, ó, que é uma cunha salina, né, com uma aloclina extremamente bem definida, tem pouquíssima mistura, só esse salzinho que sai aqui por conta da fricção que entre as duas massas d'água de densidade muito diferente, a gente tem a formação dessas ondas internas, e aí acaba a cunha salina perde um pouco de sal para a camada de água doce, tá? Cunha salina. Quando a gente aumenta um pouquinho a intensidade da maré, ou seja, fica quase pau a pau a quantidade de água de maré e do rio, aí a gente tem o quê? Essa mistura entre as duas águas, ela acaba aumentando um pouquinho, e aí a gente não tem mais os limites tão nítidos, a aloclina não é tão nítida, porque tem mais mistura, tá? E aí a gente tem, ainda tem água doce saindo por cima, água salgada entrando por baixo, tá? Porque a densidade faz com que isso aconteça, e não é totalmente misturado, né? E aí o sedimento em suspensão, ele vai sendo transportado, mas ele é menos, tipo, ele dá uma parada ali na intrusão salina, tá? Dá uma decantada. E a gente tem, o fluxo do rio já não é mais tão dominante. Aqui o exemplinho. A gente já não tem aquela aloclina tão nítida, a gente tem uma mistura bem maior, mas igual ainda tem um fluxo de enchente por baixo e um fluxo de vazante por cima, certo? E aí, se a gente aumenta mais ainda a maré, a gente tem, ó, se a gente perceber aqui os perfis verticais, ó, 1, 2, 3, a gente tem água doce, depois a gente tem uma variação de salinidade no perfil vertical, né? No totalmente misturado, não, no bem misturado não tem. A gente tem uma maré super forte que faz com que a água fique toda misturada e aí não tem mais estratificação vertical de densidade. Existe uma variação de densidade que vai da parte interna do rio até o oceano, tá? Então, olha só, perfil 1, perfil 2, perfil 3, ó. O perfil 1 é o mais doce, o perfil 2 é o médio e o perfil 3 é o mais salgado, que é o que está mais próximo do oceano. Tá? Percebam os fluxos aqui de enchente e vazante. Quando está enchendo, enche toda a coluna d'água. Quando está vazando, vaza toda a coluna d'água. Não tem aquela estratificação de velocidade que nem tinha nos outros, tá? Aqui quando vazava, tipo, vazava por cima e enchia por baixo. No outro também, vaza por cima e enche por baixo. Nesse não. No totalmente misturado, quando enche, enche toda a coluna d'água. Quando vaza, vaza toda a coluna d'água. Certo? Dependendo do hemisfério, se o estuário for grande o suficiente, a gente pode ter uma estratificação lateral, ó. Se a gente olhar aqui os perfis 2, 4 e 5, a gente tem o 2 mais doce, o 4 um pouco mais salgado. Não, ó, o 5 mais doce, o 2 intermediário e o 4 mais salgado. Significa que o que a gente tem? A gente pode ter uma questão tipo de Coriolis mesmo. Quando está saindo, a tendência da água salgada é sair por aqui e a água doce entrar por aqui. Certo? E aí pode ter mistura lá, movimento e mistura lateral, mas vertical não tem nada porque a maré acaba com tudo, mistura toda a água é toda, na vertical a água é toda homogênea. Enche tudo de uma vez, vaza tudo de uma vez, tá? Então, ó, a gente tem a enchente, aqui a gente tá, esse esquema de hemisfério norte, né, ó, tá aqui, então tá o oposto do que eu falei ali. Então, aqui nesse caso, vaza por um lado e enche pelo outro, certo? E aí a gente pode ter a mistura que acontece aqui lateral, porque a gente tem um gradiente de densidade. Mas igual não existem gradientes nítidos, é muita mistura, tá? Porque a maré faz esse papel aí de fazer com que a água se misture em toda. Certo? E aí aqui mais um esqueminha. Aqui a gente tem as isolinhas de salinidade, tá? Então percebam aqui, ó, o primeiro é
Ó, aqui é o rio, aí vai ficando mais fundo indo para o oceano, tá? Então, a gente tem as linhas de salinidade, aí aqui, ó, água doce com um monte de sedimento e a cunha salina. Aqui no parcialmente misturado, a gente tem uma variação vertical, ó, na salinidade, mas a gente já não tem mais a aloclina tão nítida. E no totalmente misturado, as isolinhas de salinidade estão na vertical, ó, não tem variação na vertical. Tem variação só ao longo do estuário e na lateral. Certo? Então, tipo A, tipo B e tipo C. Então, quando a gente colocar, se a gente tiver o fluxo, isso a gente falou, a gente tinha geometria constante e a gente estava variando maré e rio para fazer variar os tipos de circulação. Mas, quando a gente tem o fluxo do rio e maré constantes, se a gente mexer na geometria do estuário, a gente também pode fazer mudar a relação da circulação, tá? Então, por exemplo, o tipo A, lembrando que o tipo A é cunha salina, tipo C é totalmente misturado, tá? Se eu aumento a largura do estuário, se eu aumento a largura e diminuo a profundidade, tá? Por exemplo, por erosão das margens, aumenta a largura, esse sedimento é depositado no fundo e diminui a profundidade. O que acontece? Eu acabo aumentando a razão entre maré e fluxo do rio. Por quê? Porque o fluxo, a quantidade de água que vai vir do rio vai continuar a mesma, mas se eu aumento a largura e diminuo a profundidade, eu deixo entrar mais água da maré, que é infinita a quantidade de água que tem para entrar da maré, né? E a profundidade menor, eu facilito os processos de mistura. Então, se eu aumento a largura e diminuo a profundidade, eu tendo a aumentar os processos de mistura, importância da maré. Então, o estuário ele tende a migrar do tipo A para o tipo C, não necessariamente até o tipo C, pode parar no B, mas nesse sentido, de aumento da importância da maré. E se eu diminuo a largura e aumento a profundidade, diminuindo a largura, eu acabo intensificando o fluxo do rio, porque a quantidade de água vai ser a mesma, mas o fluxo vai ser mais intenso. E se eu aumento a profundidade, eu dificulto os processos de mistura da maré. Então, eu vou ter do tipo C para o tipo A. Então, eu tendo a aumentar a estratificação, aumento a importância do fluxo do rio, diminuo a importância da maré. Aumenta a estratificação quando eu diminuo a largura e aumento a profundidade. Certo, pessoal? Então, vamos ficar por aqui na parte de hidrodinâmica. Para que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, postem, por favor, no fórum. Não fiquem com dúvida. Que é importante, vocês são emocionais, vocês têm que saber esse tipo de coisa. Bem que essa parte aqui, provavelmente, eu não sei se vocês já fizeram ou vão fazer estuários, então ou vocês já sabem, ou vão ouvir tudo de novo lá na disciplina de estuários, mas se ficou alguma dúvida, algum ponto que não está mais tão claro, postem lá para mim no fórum, eu respondo, tá bem? Fiquem bem, até a próxima. A aula continua, hein? Até a próxima.